Muito bem, estamos de volta com a RBC Notícias nesta segunda-feira para falar de esportes. Aliás, tivemos um final de semana muito agitado na área esportiva, com jogos em todo o Brasil, desde a região do Vale do Paraíba até os campeonatos espalhados por esse país. Lembrando que terça-feira é dia de falar das outras modalidades esportivas. Segunda-feira é dia reservado para se falar de futebol. Está conosco Gil Arruda, que vai bater bola aqui no RBC Notícias. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Tudo tranquilo. Mais um final de semana aí com muito futebol e, claro, outros esportes que vamos destacar durante a semana aqui no RBC Notícias. Ok, começamos falando da região do Vale do Paraíba. Neste começo do ano, o principal torneio na área esportiva acontece na cidade de Pindamonhangaba, um torneio que envolve as principais equipes do Vale do Paraíba, que disputam a chamada Copa Regional. A final aconteceu neste último domingo no estádio do time do São Paulo, chamado São Paulinho de Pindamonhangaba, e envolveu duas equipes de Taubaté, o Lyon e o Vila Albina. E nós estivemos lá e acompanhamos esse jogo, que na verdade teve aí a equipe do Vila Albina campeã, vencendo o Lyon por 2-1. Foi isso, Gil, uma festa bonita do futebol amador. Foi muito legal, uma final envolvendo duas equipes de Taubaté, as duas melhores equipes do campeonato, as duas melhores campanhas, melhor ataque, melhor defesa, enfim. Um grande jogo e a equipe do Vila Albina se destacou aí, sendo a equipe de melhor ataque, prevaleceu aí o melhor ataque contra a melhor defesa. Dois gols no primeiro tempo marcados aí com uma falha da zaga da equipe do Lyon, duas falhas na verdade. O sistema defensivo do Lyon parece que não entrou em campo, acabou se recuperando no segundo tempo, com um gol feito no meio do segundo tempo, né, marcado pelo jogador tio do Lyon, mas não foi o suficiente. A equipe de Taubaté do Vila Albina, que tem 53 anos de história, conseguiu aí pela primeira vez ser campeão da Copa Regional de Futebol, embora o técnico já tenha sido campeão há 2 anos atrás pela equipe do Vera Cruz de Caçapava. Ok, o Chico Caçapava, né? Uma grande festa do esporte amador aconteceu no último domingo aqui na cidade de Pindamonhangaba, na região do Vale do Paraíba. Por falar em região do Vale do Paraíba, o final de semana esportivo não foi nada bom na área do futebol, principalmente para o São José, que estreou na fase final da Série A2 do Campeonato Paulista e perdeu para o Guarani. Aliás, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria nesse final de semana que o Guarani está completando 100 anos e está falido, vai vender o estádio, está complicado, mas pode voltar à série principal de futebol paulista. O que aconteceu com o São José? Bem, o São José acabou não dando muita sorte, né, estreando nesse final de semana, jogando contra a equipe do Guarani, e agora tem mais algumas rodadas para se recuperar, tem mais um jogo em casa aí contra a equipe do Rio Preto, e também em breve vai pegar o Comercial de Ribeirão. Então o grupo do São José já era dito como grupo da morte. Estreou contra a equipe do Guarani jogando fora de casa, no Brinco de Ouro, que inclusive já tem sido falado que o estádio estava penhorado, vai ser agora leiloado, como você disse, e não conseguiu aí a vitória, perdeu por 2-0, e agora é esperar uma recuperação no Martins Pereira ainda nessa semana. Da Série A2 vamos voltar um pouquinho para a Série A3, que também aí tem uma fase final quase chegando, e o Sport Clube Taubaté empatou em casa, foi jogando fora de casa, e agora vai decidir na próxima semana se vai ou não para a fase final. Parecia que estava tudo certo com o Taubaté, de repente o time parou, foi isso, Gil? Foi isso, e podemos dizer assim que essa rodada ajudou a equipe do Taubaté. Nos jogos de sábado, a equipe do Grêmio Osasco, líder do grupo, acabou perdendo para a Internacional de Limeira, e depois o Itapirense, que é o outro time que está no confronto direto, perdeu em casa para o Juventus de goleada. No domingo o Velo Clube venceu o Flamengo bem por 3-0, e esse empate do Taubaté contra o Taboão da Serra, digamos que eliminou a equipe de Taboão, porque se a equipe de Taboão vencesse o Taubaté, entraria nesse bolo aí dos times que estão ali brigando pelas últimas vagas no grupo 2. Só o Grêmio Osasco já está garantido. As outras equipes vamos ver na última rodada, que acontece na semana que vem, com destaque para o jogo de Taubaté e Internacional de Limeira, outro time conhecido do futebol paulista que está brigando aí pela vaga na segunda divisão do ano que vem. A de Limeira, que foi campeã paulista em 86 e agora vive aí uma situação complicada na Série A3 e pode complicar a vida do Esporte Clube Taubaté. Da Série A3, agora vamos falar do Campeonato Paulista principal, que neste final de semana teve jogos importantes, mais uma rodada. Nesses jogos todos, 3 jogos chamaram a atenção. Primeiro no sábado, um jogo que só um atleta marcou 5 gols. Que jogo foi esse? Foi o jogo entre São Caetano e São Bernardo, né? O jogo marcado no Anacleto Campanella, 6-1 para a equipe do São Caetano. Até a Federação Paulista, eu até comentava com o João Carlos, fez um mini campeonato do ABC, ele jogando Santo André, São Caetano e São Bernardo. Na rodada anterior jogou Santo André e São Caetano, o São Caetano perdeu de 1-0. E agora se vingou aí contra a equipe do São Bernardo, fazendo 6-1, um resultado expressivo, com 5 gols do jogador Eduardo aí, que ajudou aí na vitória do São Caetano que entrou na briga por vaga na segunda fase. Tá certo, realmente foi um jogo importante que chamou a atenção pelos gols, né? Não é todo dia que um jogador só faz 5 gols. Quem marcou um gol, mas marcou um gol fora de série, foi esse Lucas do São Paulo Futebol Clube,
Que gol foi esse? Foi um golaço, ele passou por muitos jogadores ali da equipe do Mirassol, inclusive driblou o goleiro também e fez o gol da vitória que garantiu o São Paulo ainda, mais do que já está classificado, né, brigando pela liderança do Campeonato Paulista. 1-0 em cima do Mirassol, o Mirassol que é outra equipe que também está próxima de ser classificada. Depois do Neymar em anos anteriores, mas explodindo no passado, a grande revelação do futebol brasileiro nesse ano de 2011 é o Lucas, né? É o Lucas, e o Lucas se destacou muito quando ele era chamado de Marcelinho ainda pelo São Paulo, né? E agora vem se destacando muito, ele tem uma multa muito grande, rescisória, e vai fazendo muitos gols aí com a equipe do São Paulo, se deu bem na seleção brasileira, Sub-20, né? Foi o cara que destacou a equipe do Sub-20 que conseguiu vaga nas Olimpíadas de Londres e jogou na semana passada pela seleção principal. O Lucas vem se destacando demais, é um grande jogador aí para jogar na Europa em breve. Tá certo, e nessa rodada ainda, o terceiro destaque ficou por conta do time operário do Palmeiras que venceu o time de craques do Santos. Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia. O Santos não jogou uma boa partida e o Palmeiras continua líder do Campeonato Paulista, é isso? E faz 6 partidas que o Palmeiras não perde para o Santos. O Kleber mais uma vez se destacou, inclusive o Kleber fez, além de fazer o gol da vitória, depois no final em entrevistas em algumas rádios, ele já falou do possível companheiro de ataque que terá o Palmeiras, o Wellington Paulista, jogador que é do Cruzeiro, né? Mas esse final de semana ficou fora da relação do jogo do Cruzeiro contra o Guarani de Divinópolis, de Minas Gerais, e pode acertar aí com o Palmeiras essa semana. Até porque o Cruzeiro tem 5 centroavantes, né? Centroavantes que até teve jogador que nem estreou ainda no time do Cruzeiro. É verdade, o Cruzeiro que está com um grupo muito extenso, né? E até porque tem uma Libertadores disputando, né? Está fazendo a melhor campanha. É até bom ter um número bom de jogadores, mas alguns não estão sendo usados e o Wellington Paulista é um deles. Muito bem, do Campeonato Paulista vamos falar dos jogos pela Europa. Também 2 jogos chamaram a atenção. Em Portugal, o Porto é campeão português 2-1, é isso? Em cima do Benfica? Grande vitória do Porto em cima do Benfica, jogando no Estádio da Luz, faltando 5 rodadas para terminar o certame português. E uma festa muito bonita dos brasileiros, o gol do título foi do Hulk de pênalti, o Porto que tem o Hulk e o Elton também como destaques. E um fato curioso que aconteceu no Estádio da Luz, para você ver como é que é a rivalidade no futebol europeu. Aqui no Brasil, se fosse no Brasil, seria de outro jeito, mas lá em Portugal aconteceu o seguinte: a festa de Portugal, a festa do Porto, foi o destaque, as luzes do Estádio da Luz foram apagadas. O estádio do Benfica, até porque a rivalidade é muito grande entre Porto e Benfica, o time da casa apagou as luzes do estádio e o Porto fez a festa às escuras aí lá na capital Lisboa. A rivalidade que prevalece aí no futebol. Outro jogo que também chamou a atenção no mundo aconteceu sábado. A poderosa Inter de Milão perdeu para o Milan, né? E o principal personagem era o Leonardo, o ex-jogador de São Paulo, do Flamengo, do próprio Milan, que fez uma carreira no Milan vitoriosa, mudou de lado e viu seu time perder, foi isso? Viu o time perder e foi muito hostilizado pela torcida do Milan, né? Chamando de traidor, fazendo faixas aí, manifestações, gritos aí. Aliás, quando ele estava no ano passado, quando ele não estava na Inter de Milão, o placar foi o contrário, né? Foi ao contrário, ele chegou a treinar o Milan na temporada passada, conseguiu levar o Milan com um grupo não muito bom de jogadores da Liga dos Campeões, e aí acabou sendo demitido e aceitou o convite do Máximo Moratti a ser técnico da Internacional e conseguiu recuperar a equipe de Milão, e ontem acabou tendo, acho que digamos assim, o maior baque da sua sequência de jogos contra a equipe do Milan, com 2 gols do Alexandre Pato. Alexandre Pato que vem aí sendo destaque em outras áreas, não a área esportiva, mas isso não vem ao caso. O Milan venceu por 3-0 a Internacional e agora está muito próximo do título, faltando 10 rodadas para terminar o italiano. Outros fatos é que ele namora agora a filha do Silvio Berlusconi, que é o dono do time, e é um político muito contestado, né? Contestado na área política pelas suas atitudes não muito aconselháveis, né? Mas o Pato fez uma boa partida, não jogou na seleção brasileira semana passada, voltou bem. Ele ficou fora do jogo contra a Escócia por um entorse no tornozelo, mas conseguiu se recuperar aí e fez uma grande partida. Reclamou durante a semana que tinha paparazzi na casa dele, mas a gente sabe muito bem o motivo, né? Então ele conseguiu se recuperar também por esse motivo e fez a alegria da torcida do Milan, que agora está mais próximo do título que não vem há alguns anos. Ok, nós falamos aí do Campeonato Português que terminou. Como é que ficou a situação do Campeonato Italiano depois dessa rodada? Então, o italiano, faltando 10 rodadas, o Milan abriu 5 pontos de vantagem para a Internazionale, estava com 65 pontos na liderança agora, contra 60 da equipe Nerazzurri. Então, só para destacar para o nosso telespectador, do lado do Milan, além do Leonardo, do lado do Milan como jogador tem o Robinho, e tem a presença do Pato, é isso? Robinho, Pato e também o zagueiro Thiago Silva. O Robinho jogou junto com o Pato na partida, fez uma boa partida, já o Thiago Silva acabou não atuando. Que era do Fluminense, né? E pelo lado da Inter de Milão, os já conhecidos Júlio César, Maicon. O Júlio César e o Maicon jogaram, já o Lúcio não jogou em virtude do cartão amarelo, e outro brasileiro que jogou também na Internacional foi o Thiago Motta, que agora defende a seleção italiana.
Tá certo. Então realmente foi um final de semana com muita emoção na área do futebol, com jogos desde aqui a região do Vale do Paraíba até o futebol europeu. Falamos de esportes, então, em especial para o RBC Notícias. Muito bem, e com as informações esportivas, fechamos aqui mais uma edição do RBC Notícias, que promete voltar amanhã, retratando tudo o que é notícia.